Do mitos ao logos. A emergência da ontologia e o problema do ser. Passagem do pensamento mítico para o pensamento racional na Grécia Antiga marca uma inflexão que redefine a forma de interrogar a realidade. Enquanto o mito costurava explicações por meio de narrativas simbólicas e personagens divinos, o Logos introduz um horizonte de inteligibilidade em que a pergunta pelo fundamento do real exige razões públicas, critérios de coerência e possibilidade de verificação argumentativa. Essa virada traz consigo um novo vocabulário, no qual o termo arqué designa o princípio de constituição e de organização do mundo, e em cujo âmbito surge a ontologia como investigação do ser enquanto ser, isto é, daquilo que permanece como condição para que tudo o mais apareça. Sob esse foco, a natureza deixa de ser palco de arbitrariedades divinas para tornar-se campo de regularidades, passível de ser compreendida em sua ordem. Na origem desse movimento, os chamados filósofos da natureza interrogam a estrutura do real, buscando identificar o elemento básico, a partir do qual as multiplicidades se articulam. O problema que enfrentam não se restringe a apontar um material primeiro. Trata-se de explicar a coexistência entre unidade e diversidade, permanência e mudança, estabilidade e fluxo. Ao elegerem água, ar, fogo ou um indeterminado primordial, eles não apenas propõem imagens fundantes, mas inauguram um método argumentar, distinguir, justificar. O logos, nesse sentido, deixa de ser mera palavra para se tornar a medida da razão, norma que julga aparências e ordena a experiência por conceitos. O nascimento da ontologia se liga a esse duplo gesto. De um lado, o afastamento progressivo das explicações que repousam em relatos míticos. De outro, a formalização das perguntas que visam o que é comum a tudo quanto é. Indagar o ser não é apenas perguntar pelo que existe, mas pelo modo como algo pode existir e ser conhecido. Por isso, o exame do ser implica igualmente uma crítica das vias de acesso ao conhecimento, o estatuto dos sentidos, o alcance da razão, a distinção entre opinião e saber tornam-se parte da mesma travessia intelectual, na qual se decide o valor do que aparece ante os olhos e o que se sustenta diante do crivo argumentativo. É nesse terreno que se desenha a grande divergência entre dois pensadores que oferecem respostas opostas ao problema do ser. A tradição consagra Heráclito como o pensador do devir, aquele que observa a tensão permanente dos contrários e reconhece no conflito a condição de ordem, e identifica em Parmênides o defensor da permanência absoluta, para quem aquilo que é não pode deixar de ser, e, portanto, não nasce nem perece. Não é uma divergência meramente terminológica. Trata-se de modos alternativos de estabilizar a experiência, ora ancorando-a no fluxo estruturado por uma medida, ora fixando-a na identidade sem fissuras do ser. O resultado é um debate que ressoa até hoje, pois reconfigura as relações entre aparência e realidade, mudança e estabilidade, linguagem e mundo. A noção de arqué ganha densidade nesse embate. Se o fundamento for identificado com uma dinâmica viva, então as formas são etapas de um processo regulado. Se o fundamento for pensado como unidade imutável, toda a multiplicidade será rebaixada à esfera da opinião. Nas duas hipóteses, o logos se afirma como instância crítica, ou ele é a regra que ordena o fluxo, mostrando a necessidade na transformação, ou é a via que aponta para além das aparências, revelando a verdade do mesmo. O ponto comum é a desconfiança em relação ao testemunho imediato dos sentidos, que, sem orientação racional, pode levar a confusões, inversões e contradições. Esse deslocamento do mito para a razão não elimina a imaginação. Antes, redefine o seu lugar. As imagens passam a cumprir função heurística, como suportes provisórios para a construção de conceitos e para a formulação de hipóteses. Imaginar não é fantasiar sem compromisso, é ensaiar modelos que serão testados pela argumentação. A própria ideia de um princípio originário opera nessa interface. É um recurso imaginativo que procura captar a totalidade, mas que só se sustenta se puder responder às exigências do logos. Nesse sentido, a ontologia nasce com uma vocação pedagógica.
educar o olhar para distinguir aparência de essência, contingência de necessidade, opinião de conhecimento. A pergunta pelo ser envolve, ainda, uma ética do pensar. Se o ser é caminho, é preciso escolher as rotas que conduzam àquilo que pode ser compartilhado por todos os que interrogam com seriedade. Isso exige disciplina intelectual, humildade diante dos limites e coragem para abandonar crenças confortáveis, a rejeição de narrativas autorreferentes que se bastam por sua beleza, em favor de razões abertas ao escrutínio público, é uma conquista tão frágil quanto preciosa. Preservá-la implica reconhecer que a crítica não é destrutiva por princípio. Ela é uma forma de cuidado com as palavras e com as coisas, porque busca dizer apenas o que resiste ao exame. A ontologia também reorganiza o vínculo entre linguagem e realidade. Ao deslocar-se do relato mítico para a argumentação, a palavra perde o encanto mágico, que produz efeitos por si, e passa a ser medida por sua capacidade de referir, distinguir e inferir. A coerência se torna um critério, a não contradição um requisito, a clareza uma virtude. Não se trata de empobrecer a linguagem, mas de conferir-lhe responsabilidade. Falar sobre o ser supõe respeito àquilo que o discurso pretende descrever. É uma ética e uma política do dizer, pois submete o uso público das palavras a regras que favorecem a convivência racional. O legado dessa transformação é amplo. Ao instaurar a investigação sobre o ser, os gregos pré-socráticos inauguram um modo de pensar que tornará possível o desenvolvimento de lógicas, epistemologias e ciências. Mesmo quando discordam radicalmente sobre o que é o ser, compartilham um horizonte comum, a crença de que a realidade é inteligível e de que a razão pode, com esforço, aproximar-se de sua estrutura. Essa confiança não é ingênua. Ela nasce do exercício constante de corrigir erros, revisar conceitos e testar argumentos. É uma confiança crítica, que amadurece na divergência e que, por isso, não teme o conflito. O problema do ser, assim compreendido, não pertence apenas ao passado. Ele se renova quando perguntamos pelo que permanece em meio às revoluções tecnológicas, às mudanças culturais e às crises ecológicas. Em cada uma dessas frentes, a escolha entre aceitar as aparências ou buscar razões retorna com vigor. Mais do que um capítulo da história da filosofia, a emergência do logos e da ontologia é um convite permanente para que tomemos a palavra de modo responsável, distinguindo o que parece do que é, o que agrada do que se sustenta, o que nos conforta do que realmente explica. Por fim, o confronto entre fluxos e permanências mostra que a realidade não se oferece por inteiro em um único gesto. O modo racional de habitar o mundo supõe a paciência da investigação, a abertura ao desacordo e a disposição de aprender com as objeções. É nesse espírito que a ontologia se torna não apenas um campo técnico, mas uma forma de vida intelectual. Viver à altura do problema do ser é reconhecer que a busca pela verdade exige coragem, método e, sobretudo, o compromisso de submeter nossas crenças ao tribunal do Logos.